Precisa de renovar ou aumentar a frota da sua empresa? Não precisa de se preocupar. A Quinto tem a solução ideal para si. Renting automóvel desde 299 € por mês, com tudo incluído. Visite quinto.pt e descubra todas as oportunidades. Quinto, a solução para a sua mobilidade. Não consigo dizer que não. Tenho necessidade de agradar a toda a gente. Como lidar? Este é o Como Lidar, um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e estou tão à toa como tu, mas não te preocupes, não vou ser eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar-nos. Neste episódio vamos falar sobre people pleasers. Já deste por ti a dizer que sim quando na verdade querias ter dito que não? Seja quando o teu chefe te pede para fazer horas extra e tens um compromisso, seja quando dizes que adoras uma comida só para não admitir que preferias ter comido outra coisa. Colocar a vontade de agradar os outros acima das tuas necessidades pode trazer consequências negativas e até fazer-te perder a identidade. A psicóloga Rita Sedas Nunes ajuda a lidar. Rita, podes explicar-me então o que é um people pleaser? Olha, um people pleaser, em bom português, é uma pessoa que tem uma grande necessidade, sente uma forte necessidade de agradar as outras pessoas. E isso frequentemente, o que é que acontece? Coloca as suas necessidades, os seus desejos de lado e sim, as necessidades e os desejos das outras pessoas estão sempre primeiro. Nós somos pessoas, enquanto seres sociais, nós gostamos, claro, de ser gostados, nós gostamos que os nossos amigos gostem de nós gostamos que a nossa família goste de nós, os nossos companheiros românticos, mas isto começa a ser um problema quando realmente começamos a pôr de lado quem nós somos e o que nós precisamos e começamos a sobrepor as outras pessoas a nós. Podes dar-me alguns exemplos de comportamentos que nos permitam identificar outras pessoas que são assim ou até nós próprios? Então, um bocadinho no seguimento do que eu estava a dizer, tendem a ser pessoas extremamente sensíveis às reações e aos sentimentos das outras pessoas, portanto, elas acabam por se orientar o seu comportamento de forma mais ajustada aos outros, às suas opiniões, às suas ações, portanto, assim, mais alinhados com o que as outras pessoas desejam, em detrimento dos seus próprios interesses e necessidades, portanto, negligenciando às vezes até o próprio bem-estar. E isto pode incluir trabalhar horas a mais, não conseguir dizer que não a um chefe que pede para fazer uma tarefa extra, estar sempre presente para aquele amigo que precisa de uma palavra, de um encontro, portanto, acabar sempre por dizer que sim, e são pessoas que muitas vezes procuram esta aprovação e validação externa. O que isto significa? Para se sentirem muitas vezes bem consigo, dependem de algumas reações positivas das outras pessoas, do outro lado, alguns elogios, algum feedback positivo. Também são pessoas que normalmente têm muito medo da rejeição, portanto o medo de desagradar ou de ser rejeitado por outras pessoas. Portanto, esta ideia de não ser querido ou de não ser amado pelo outro pode ser muito avassalador e por isso é que existem estes esforços contínuos para garantir que estão a agradar as outras pessoas ao seu redor. E muitas vezes isto traz também consigo uma dificuldade em dizer que não, portanto aceitam tudo, como estava a dizer há pouco, sobrecarregam-se de tarefas, estão sempre disponíveis, isto também muito numa ótica de evitar conflitos, não é? Portanto, para evitar muitas vezes algum tipo de conflito, dizer que não pode trazer uma tristeza do outro lado, ou levantar um conflito, ou não aceitar um pedido pode trazer também uma desarmonia na relação e, portanto, também muitas vezes o fazem, são pessoas que tentam evitar os conflitos ao máximo, e isso acaba por ter algumas consequências como comprometer os seus próprios valores ou as suas próprias crenças. Normalmente, pessoas que são people pleasers tendem a pôr de lado a sua própria autenticidade, portanto, estão muito mais orientados sempre para o que acham que as outras pessoas esperam delas, o que querem delas e aquilo que sabem que vai ser o que as outras pessoas vão retribuir como mais agradável. Portanto, eu espero isto de ti, e se tu fores esta pessoa, eu vou gostar de ti sempre. Então acabam por colocar-se de lado quem são e, portanto, muitas vezes existe esta percepção de ter baixa autoestima e insegurança nas próprias decisões porque hesitam em tomar decisões ou expressar alguma preferência por medo que as outras pessoas fiquem chateadas ou desagradar o outro e, portanto, muitas vezes também tem aqui uma ligação direta com uma baixa autoestima por esta procura constante de validação, sim. Queria-te perguntar também de onde é que vem este comportamento. Já adiantaste que pode vir de baixa autoestima, o que mais é que pode provocar isto?
é complexo, não é? Pode envolver aqui uma combinação de vários fatores, fatores como experiências na infância, fatores psicológicos, até influências sociais do sítio onde a pessoa mora, fator externo, cultural também. Muitas vezes, vindo de experiências da infância, pais que foram muito exigentes ou cuidadores que foram muito exigentes, ou seja, que tinham expectativas muito altas, portanto eram muito difíceis de agradar e, portanto, a criança, adulto, foi desenvolvendo este comportamento de precisarem de se esforçar sempre muito, continuamente, para terem esta aprovação e evitarem as críticas, ou muitas vezes se este amor ou aceitação dos pais ou dos cuidadores vinham de um lugar de a pessoa ter um bom comportamento, ou ser boazinha, ou ser obediente, portanto, internalizar esta questão de não levantar conflitos, não dizer que não, ser sempre agradável. Ou, por outro lado, se havia ambientes com muitos conflitos, também há esta parte, se as crianças cresceram em lares onde havia muitos conflitos ou muita tensão, portanto, tendem a ser pessoas mais pacificadoras, então aprendem a agradar, a acomodar-se aos outros, a minimizar os conflitos, a não entrarem em choque, portanto, isso também é um ponto. Depois tem alguns fatores psicológicos, como estava a dizer há pouco, como esta baixa autoestima, portanto, muito medo da rejeição, dependem muito desta validação externa, depois acaba por consequência haver uma ansiedade social, também pessoas que têm uma maior ansiedade social, portanto, estão sempre a pensar muito na opinião dos outros, essa outra pessoa, o que é que ela está a pensar sobre mim, será que ela está a perceber que eu estou a fazer isto, ok, vou tentar mimicar às vezes até o que ela está a fazer para ter a certeza que estou a agradar, portanto, ficar a pensar, até muitas vezes depois de ter um encontro com um amigo, ficar a pensar naquilo que eu disse, naquilo que eu fiz, será que foi mal interpretada, será que não fui, portanto, e até às vezes há mesmo alguns traços de personalidade, algumas pessoas já nascem com alguns traços de personalidade que as tornam assim mais inclinados a serem agradáveis, cooperantes e, portanto, esses traços também podem aqui ajudar. Depois, no fundo, o último ponto que estava a dizer há pouco que está relacionado com esta pressão social, às vezes expectativas de género, as senhoras, as meninas são mais gentis, são cuidadoras, aqui um bocadinho este background cultural, social que nós temos, portanto é expectável que sejamos mais acolhedoras, que tenhamos este comportamento um bocadinho mais contido e, portanto, às vezes até alguma influência também de pares no sítio onde crescemos e dos amigos que temos e, portanto, de ser aceito num grupo social. Nós percebemos muito estas dificuldades até quando entramos aqui na adolescência, porque queremos ser aceitos nos grupos, ainda estamos a formar a nossa personalidade e às vezes, se nós nos lembrarmos, eu tenho a certeza que as pessoas vão se lembrar de coisas que fizeram na adolescência quando estiverem a ouvir isto e vão se lembrar daquela coisa que eu fiz que não me apetecia nada a fazer, mas que acabei por fazer porque todo o grupo queria e, portanto, alguma pressão social também pode levar a que as pessoas tenham algum comportamento people pleaser. E que consequências é que isto pode ter? A um nível assim mais físico e emocional, é uma sobrecarga de se sentir muito responsabilizado por assumir muitas tarefas ou assumir constantemente muitas destas questões de eu estar presente, esta pessoa precisa de mim, portanto não consigo dizer que não a esta pessoa, portanto acaba por haver uma sobrecarga de responsabilidade e isso traz muito stress e ansiedade, claro. Burnout, no que diz respeito aqui a dificuldades em dizer que não no trabalho, fazer horas extras, portanto uma exaustão física também pode acontecer. O que estávamos a falar há pouco, de uma certa perda de identidade, no fundo, porque acabamos por nos moldar muito ao ambiente e às pessoas com quem estamos e acabamos por naturalmente não mostrar a nossa autenticidade, não tomar as nossas próprias decisões, portanto um bocadinho também aqui de falta de autoconhecimento, eu não me conheço assim tão bem e então consequentemente estou mais focada em agradar as outras pessoas, portanto isto também pode acontecer. Relações desequilibradas, nós vemos muito isso, eu pelo menos em clínica vejo muito isso, que são tendencialmente aquelas pessoas que têm relações em que elas dão muito mais do que recebem, portanto há um desequilíbrio na relação e que isso também leva muitas vezes a algum ressentimento e frustração da própria pessoa, porque eu estou sempre aqui para o outro e parece que o outro não está aqui para mim. Portanto, isso também acontece, ou relações superficiais, porque como estou sempre a fazer a mímica da outra pessoa para agradar, acabo por nunca aprofundar a nossa relação e a nossa conexão emocional. E o que também pode acontecer, que também existem alguns casos que eu sigo, inclusive, que tem a ver um bocadinho com esta exploração das outras pessoas. Portanto, as pessoas percebem que tu estás mais suscetível a fazer coisas por mim ou a ajudar-me, e então também podem ser aqui manipuladas no sentido de outras pessoas se aproveitarem ou de acabarem por
por não respeitar os limites das pessoas, os limites pessoais, portanto, a própria pessoa com essa dificuldade em estabelecer os limites e as outras pessoas aproveitando-se dessa incapacidade. Rita, como é que aprendemos a dizer que não? Sou suspeita por vos dizer que a melhor coisa que podem fazer por vocês mesmos é procurar um profissional que vos ajude com as ferramentas, que vos ajude nesta caminhada, porque nem sempre é fácil, é um processo que requer muito autoconhecimento, desenvolvimento de novas habilidades, como esta de saber dizer que não, portanto, de reconhecer alguns padrões, de olhar para mim e reconhecer o que é que eu estou a fazer, ok, este comportamento significa isto, este comportamento é um comportamento people pleaser, portanto, analisar, fazer aqui um trabalho de análise, refletir um bocadinho sobre as experiências que me levaram a ter estes comportamentos, e o dizer não vem aqui de um lugar de saber definir limites, não é? De saber dizer ter uma comunicação mais clara, uma comunicação mais assertiva, e isto tudo são coisas que se pode trabalhar em terapia com a ajuda de um psicólogo ou de uma psicóloga, e que ajudam muito na construção depois também da nossa própria autovalorização, da nossa própria autoestima. Mas assim, coisinhas práticas do dia-a-dia, dicas assim mais diretas, o que é que podes aconselhar a alguém que esteja a ouvir isto agora e que tenha percebido, eu sou assim? Começar com pequenas coisas, não é? Porque se uma pessoa tem uma grande dificuldade em dizer que não, ou ser assertivo, não vamos começar logo assim pela maior dificuldade de todas. Portanto, começar pequeno, iniciar com pequenos nãos, em situações de baixo risco, não é? Com pessoas que se calhar são de maior confiança, ou que há uma ligação emocional maior, portanto, ou que não tenha uma consequência assim tão grande, avaliando que não tenha assim uma consequência assim tão grande, e portanto à medida que nos vamos sentindo mais confortáveis, aplicar isto a outros contextos um bocadinho mais desafiadores, mas isto pode ser tão simples como quando existe alguma abordagem, olha, preciso que faças isto por mim, não é? Assim, alguém no trabalho que chega e diz, olha, preciso que faças esta tarefa por mim. Se for difícil naquele momento dizer que não, a pessoa pode sempre dizer, olha, vou consultar aqui a minha lista de tarefas e mais tarde já te dou uma resposta. Dá algum tempo à pessoa para se preparar numa resposta mais elaborada, ou dizer que não. Às vezes são pessoas que são apanhadas assim de surpresa, não estavam à espera de ter que dizer que não naquele momento. Portanto, ganhar tempo pode ser uma estratégia, ganhar tempo, vou verificar, vou falar com o meu chefe, se tem essa liberdade, e já te dou uma resposta. Esse pode ser o ganhar tempo. Dar uma solução extra à pessoa, olha, eu não posso, mas X pessoa pode, e portanto acaba por ser assim uma solução que não traz muitos dissabores, porque eu não consigo, mas estou-te a dar uma solução, uma opção extra, então pode ser que a pessoa não fique assim tão chateada, pode ajudar este pequeno um não com solução. E depois se calhar também aqui há algum não que esteja relacionado com a própria disponibilidade da pessoa, olha, não consigo fazer, não é? Não tenho possibilidade de fazer agora. Esse depois já é um não um bocadinho mais avançado, já é um não com mais confiança, não é? Já é um não com mais confiança, olha, não posso mesmo, não consigo, portanto, este já é um não um bocadinho mais avançado. E o não quero é o último nível, não é? É o mais difícil normalmente para as pessoas. Seria o primeiro nível de todos, não é? Aquele que a pessoa tem todo o direito de dizer, não é? Eu não quero fazer isto, não me apetece, não tenho tempo, não tenho interesse. Seria aquele que a pessoa diria com mais confiança, mas normalmente é o mais difícil para as pessoas, claro que sim. Já sabes, começa com situações de baixo risco, com pessoas com quem te sintas bem. Com pequenos passos, talvez consigas passar todos os níveis do assustador processo de dizer que não.